Premonição 6 é um filme que vai agradar os fãs ou não? Se você quer saber a minha opinião sobre esse filme, não esquece de se inscrever nesse canal, ativar o sininho e então dar um like. Então bora pro vídeo. Premonição 6, Laço de Sangue, acompanha a universitária Stephanie, que começa a ter pesadelos aterrorizantes, nos quais vê sua família ser morta de uma forma violenta. Em busca de respostas, ela retorna à cidade onde ela cresceu e procura sua avó Iris, que nos anos 60 teve uma premonição capaz de salvar dezenas de pessoas. Agora juntas, elas tentam desvendar a origem da maldição que volta a ameaçar sua família, enfrentando a força implacável da morte em uma trama que atravessa gerações. Fazem 14 anos que foi lançado Premonição 5, fazem bastante tempo até lançar o sexto filme, mas eu acho que esse tempo foi interessante para as pessoas terem curiosidade, saber como que vai ser o sexto filme, a sua história, a sua violência e etc. Porque se você for pegar o primeiro filme ao quarto filme do Premonição, eram muito iguais. A sua história dos Premonições até o quinto nunca foi o seu forte. Porém, claramente, eu falo isso por mim também, que eu vou mais pela sua violência, momento de choque, do que uma história muito envolvente. Porque a Premonição nunca foi o forte da sua história. Porém, quando você vai no quinto filme, eles mudam algumas coisas. Obviamente, a parte forte do Premonição é a sua violência, ainda permanece, mas a questão de ter umas coisas diferentes, em questão de o personagem sabe que é a sua vez de morrer, ele consegue matar uma outra pessoa aleatória que não seja um núcleo de pessoas que em algum momento podem morrer. Que matando essa pessoa, eles podem pular a sua vez de morrer. Então isso é interessante. Mas em questão da sua história, em questão do seu desenvolvimento dos personagens, sem sombra de dúvidas, o sexto filme do Premonição, para mim, é o melhor de todos. Né? Você tem um pouco de tensão, você tem um pouco de investigação e claramente, sem perder a sua essência, a sua violência brutal. Que claramente, como já fazem 14 anos que foi lançado o quinto filme, o que espera? Uma violência muito mais gráfica, uma violência muito mais realista e realmente isso acontece e é muito bem feita. A primeira vez que eu escutei que eles iam fazer um filme por gerações, o acontecimento foi no passado e aí acaba passando por gerações, até chegar a esse núcleo de pessoas. Só que eu achava que o que seria mais interessante, que seriam filhos, parentes, dos personagens dos outros filmes do Premonição. Isso seria mais interessante, que isso ia fazer uma conexão com os outros filmes do Premonição. Eu falo pra vocês que Premonição, aquele tipo de filme que você pode muito bem ver isoladamente, que não precisa muito bem ver todos os filmes para você entender. Tudo bem que nesse filme você teve uma certa cena que até tem no trailer, uma personagem vai folheando as páginas e você vê alguns elementos de alguns acidentes de outros filmes do Premonição. Isso é legal, como por exemplo, lá da estrada, do Premonição 2, se não estiver enganado, do primeiro filme do avião. Então você tem elementos que são interessantes. Como eu falei pra vocês anteriormente, Premonição nunca foi forte, tem uma boa história, sempre ficava no segundo plano. A sua violência sempre foi o ponto forte, você ficar chocado, você ficar impressionado na sua violência e etc. O sexto filme muda completamente isso, porque você tem uma boa história e você tem realmente uma violência muito mais gráfica e muito mais realista. Obviamente, o quinto filme foi lançado em 2011, olha o tempo que já se passou e a tecnologia já evoluiu e as coisas iam ficar muito mais impressionantes e isso acontece na duração do filme do sexto filme do Premonição. O interessante do Premonição 6 é que ele se passa na década de 60, no início do filme, que você acompanha a personagem Iris, que ele e o namorado vão para um restaurante na torre que na ponta tem um restaurante e que tem um show acontecendo. O chão totalmente de vidro, só que por conta de um menino que jogou uma moeda, acontece o efeito cascata e você já sabe o que vai acontecer. Só que ela consegue prever isso e salvar todas as pessoas. E por gerações, a gente acompanha esse núcleo de pessoas que a gente vai ver ao longo do filme e acaba acontecendo vários momentos inesperados e cheio de violências. Então isso é interessante demais, que você acompanha a Iris lá na década de 60 e depois a gente vê a Stephanie, que ela tá tendo sempre esse sonho durante duas semanas, esse mesmo pesadelo sempre. Só que a família nunca quer ver ela, porque ela acha louca, tudo que ela tá falando é muito medo e etc. E a Stephanie vai atrás dela e ela vai entregar um livro com várias informações para poder se prevenir, para não acontecer com ela, e se acontecer, o que ela pode evitar e etc. Então isso é interessante,
com cheio de informações. Você tem uma tensão, você tem investigação e ao mesmo tempo você vai ser surpreendido com a sua violência, que são muito criativas. O núcleo de personagens que vão morrer em algum momento não são tão interessantes. Você tem alguns alívios cômicos que são interessantes, você tem humor, mas são os personagens bem qualquer coisa, mas ao mesmo tempo o seu proveito é interessante porque você tem uma história legal, bem envolvente, personagens ok, nada extraordinários, mas ao mesmo tempo você vai se divertir e você vai ficar impressionado com a sua violência, isso pode ter certeza. Toda vez que eu assisto algum filme do Premonição, eu sempre estou sentindo que eu estou num parque de diversão, no trem fantasma, porque às vezes você só está aproveitando a sua violência do que a sua história. Só que, como eu falei agora há pouco, o seu sexto filme consegue ter uma boa história e você tem uma boa violência. Os diretores do filme Premonição 6 é o Zack e Adams. É um diretor que não conheço muitos filmes deles. O único filme que eu já vi é o Kim Possible, mas o Premonição 6, ele conseguiu trazer muito bem a energia do Premonição na sua violência, na sua tensão e tudo mais. Eu acho que vai agradar muito bem os fãs e eu curti muito bem esse filme, que eu gosto muito do Premonição. Você tem muito pouco tempo de tela, mas o tempo de tela que você tem do Tony Todd é interessante e é sensacional, e quando você for assistir, eu tenho quase certeza que você vai gostar da pequena participação e o seu diálogo do Tony Todd. Então, infelizmente, ele acabou depois falecendo, mas é legal demais, porque ele já estava no primeiro filme, acho que já estava no segundo, assim por diante. Então, eu acho que você que é fã do Premonição, você vai sair satisfeito nesse filme. E esses diretores conseguiu trazer muito bem uma história interessante e trazer o Tony Todd finalizar a participação dele nesse sexto filme, que obviamente ele não vai estar mais no Premonição caso tiver outros filmes, que eu tenho quase certeza que isso vai acontecer, porque Premonição, sinceramente, ele é interessante e vai agradar muitas pessoas que gostam desse gênero de terror mais gráfico. O orçamento do filme Premonição 6 é de 20 milhões de dólares. Impressionante, porque ele tem um orçamento baixo, mas você tem uma mescla de CGI, efeitos digitais, e ao mesmo tempo efeitos práticos, que eu só sabia que tinha efeitos práticos porque eu dei uma pesquisada. Porque o decorrer do filme é um negócio tão imersivo, tão interessante, que você não consegue perceber o que é digital, o que é efeitos práticos. Então está tão interessante na duração do filme que ele conseguiu usar muito bem esse orçamento, muito bom mesmo. Dá a impressão que esse filme teria um orçamento muito maior do que ele realmente é, de aproximadamente 20 milhões de dólares. Bom, essa foi minha crítica do Premonição 6. Espero que vocês curtiram minha crítica. Antes de qualquer coisa, inscreve nesse canal, ativa o sininho, então dá um like. Então falou e fui!